Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu quero ensinar vocês uma maneira rápida e eficaz e fácil de fazer conversão de unidades de medida, certo? Mas antes não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo? Então veja só, a ideia aqui, né, quando a gente vai fazer conversão de unidade, geralmente a gente pensa em regra de 3, né? Eu partir para um exemplo e daí até utilizar o método aqui, que é bem simples, tá? Eu fazer um exemplo de converter 2 quilômetros em metros. Tá? Bem, como a gente já sabe, já é um pouco intuitivo quem está estudando, 1 quilômetro dá 1.000 metros, 2 quilômetros então tem que dar o resultado de 2.000 metros, certo? Mas a ideia aqui é pegar esse método, conseguir aplicar para resolver problemas mais complicados, né? Coisas que talvez possam quebrar um pouquinho mais a cabeça, às vezes dá confusão de vai multiplicar, vai dividir, como é que eu faço, né? Então, bem, olha só, né? A ideia é justamente evitar fazer regra de 3. Ah, se 1 é tanto, o valor que eu quero é X, né? Perde tempo, certo? Vou dar uma ideia aqui que é uma coisa que eu chamo de fator de conversão, que é o seguinte: pega esse valor que tu quer converter e olha só, que informação que a gente conhece? Informação básica, geralmente, que se dá quando se tem que converter alguma unidade de medida. Por exemplo, para quilômetro e metro, existe uma relação entre eles, né? A gente sabe que 1 quilômetro, né, é igual a 1.000 metros, certo? Daí depois a gente vai ver com outras unidades um pouquinho não usuais, tá? Então, bem, desses valores aí, desse 1 quilômetro, 1.000 metros, eu vou fazer o seguinte: multiplica a unidade que tu quer converter por, neste caso, 1.000 metros por 1 quilômetro, né? Ou seja, o que eu estou pegando aqui, né? Eu estou pegando a unidade que eu quero, isso aqui é a unidade que eu quero, e é aqui a unidade que eu tenho, né? Ou eu vou colocar a unidade, né, no sentido que eu quero cortar, certo? Eu quero cortar quilômetro, eu quero adicionar metro. Então, olha só, neste caso eu consigo deixar quilômetro em cima e embaixo, e usando aquela regra da matemática, né, quando tem uma coisa igual em cima e outra embaixo, eu posso cortar eles, cancelar. Então eu posso cancelar quilômetro com quilômetro e me sobra 2 vezes 1.000. E aí eu tenho, né, 2.000 metros. Veja que isso fica bem mais rápido que uma regra de 3, certo? Esse terminho em azul que eu deixei aqui é o que a gente pode chamar de fator de conversão. E a gente pode utilizar isso para outras conversões, né? Fazer aqui um exemplo 2. Veja só. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Aí, né? Um exemplo 2 que é converter, olha só, 2.000 calorias, não é o que aparece em embalagem nutricional, o que aparece é 2.000 quilocalorias, né? Tem 1.000 a mais, para fazer isso aqui de uma forma mais reduzida, né? Em joules, né? Quem está estudando no vestibular sabe que caloria é uma forma de medir quantidade de calor, que é uma forma de energia, e que joules é uma forma de medir também energia, só que mais utilizado na área da mecânica, né? Mas bem, os dois têm uma equivalência. Claro, num dia no vestibular, no Enem, não é obrigatório tu saber essa equivalência, isso é passado, mas é bom tu saber usar essa informação para, ao invés de fazer a regra de 3, fazer essa conversão direta, né? E a informação que é passada, que é 1 caloria, é igual a 4,2 joules. 4,2 joules, 4,18, às vezes 4, depende da questão, né, do nível de precisão que eles querem. Pois bem, então, olha só, vamos pegar os 2.000 calorias, daí fica na dúvida sempre, né, se tu divide, se tu soma. Bem, olha só, multiplica pelo que eu quero. Como eu quero converter joules, eu vou pegar o valor de 4,2 e o que eu tenho, o que eu quero cortar, 1 caloria. Certo? Os valores eu pego daqui. E aí veja, como eu tenho caloria em cima e embaixo, posso cancelar eles. E aí eu tenho 2.000 vezes 4,2, ou seja, 8.400 joules. Tá? Se eu quisesse, só estou reescrevendo o 8 e o 4 aqui, fica melhorzinho. Se eu quisesse o caminho inverso, eu tenho joules, eu quero calorias, né?
Daí pode dar confusão. Aqui, claro, a gente tem que cair numa divisão, se pensar na lógica ali de cima, pegar um exemplo 3, né? Então, vou fazer esse mesmo valor, pegar o caminho de volta. 8.400 joules em calorias. Só porque a gente já sabe que o resultado tem que dar, né, aquele 2.000, certo? Então, veja. Começa então com 8.400 joules. E aí vamos multiplicar pelo, como eu quero caloria dessa vez, ali na minha igualdade eu vou pegar 1 caloria e embaixo no denominador 4,2 joules. Né? Veja que os valores são sempre retirados daqui, tá? Da minha relaçãozinha de igualdade. Daí veja que eu consigo cancelar agora joule com joule, que eu tenho em cima e embaixo, sobra caloria. E eu vou ter 8.400. Como dessa vez o termo, né, eu tenho um valor, meu valor não unitário, ou seja, o valor que não é 1 está no denominador, então eu não tenho uma multiplicação, mas sim uma divisão. Então é 8.400 divididos por 4,2, que dá então 2.000 calorias. Então veja, ao invés de fazer, né, montar a regra de 3, se uma caloria é 4,2 joules, então 2.000 calorias vai ser X, aí faz o produto cruzado, resolve isso, o que pode cansar um pouquinho, a gente faz esse terminho direto e tu já tem convertido, daí tu pode converter várias unidades de medida, né? Unidades mais complicadas, mais complexas, que simplesmente dão algum valor, né? Até pensar numa aqui, um exemplo 3 para encerrar, né? Daí depois vai ter mais algum vídeo daí de alguns outros métodos de conversão, né? Usando unidades mais complexas, derivadas ali, né? Isso aqui é a parte básica. Aí depois a gente vai ver conversões em velocidade, conversões de áreas e volumes. Mas bem, nesse exemplo 4 aqui para finalizar, né? Eu quero converter, por exemplo, olha só. Eu quero saber quanto vale 5 joules em eletrovolt. Eletrovolt é uma unidade de medida de energia que é utilizada dentro da área da mecânica quântica, física de partículas, certo? Mas é interessante para treinar aqui um exemplozinho mais complexo. Então, claro, não é obrigado a saber quanto é que vale um eletrovolt, mas que 1 eletrovolt é 1,6 vezes 10 na menos 19 joules. Tá aqui a nossa unidade de medida. Aliás, eu vou até modificar esse valor aqui para dar um valorzinho redondo, para não nos complicar tanto, né? Vou colocar 4,8 em vez de 5. Pois bem, então, veja só. Pego 4,8 joules que eu tenho e aplica o que então? Como eu quero eletrovolt, 1 eletrovolt, ali da minha relação de igualdade, e embaixo 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Tá? Envolve aqui até a notaçãozinha científica. Então ali, joule com joule cancela, 4,8 vai dividir com 1,6, e aí o resultado disso aqui vai dar 3. Como eu tenho um 10 na menos 19 no denominador, né, eu poderia dizer que ele está dividindo um 10 na 0, mas enfim, ele acaba vindo para cima o seu sinal de expoente trocado. Tá? 10 na 19 eletrovolt. Né? Então veja só, uma conversão que parecia bastante complicada acaba se tornando simples só utilizando o fator. A gente ainda acaba, né, economizando um baita espaço na hora de fazer uma prova, resolver uma questão, né? Porque o quanto ocupa ali fazer uma regrinha de 3, aqui a gente acaba botando um único cálculo direto, certo? Bem, pessoal, isso aqui é a primeira parte, né? Depois eu vou dar uma desenvolvida maior em alguns outros tipos de unidades, conversão em cadeia, mas, bem, se gostou, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!